Glória a Deus. Atos capítulo 2. Abram aí. Atos capítulo 2. Fala da promessa, do acontecimento, na verdade, do fato ocorrido quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres que estavam reunidos no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era a festa dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu, ou foram vistas, línguas entre eles, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vamos continuar falando sobre ser cheio do Espírito Santo. A importância que tem em ser cheio do Espírito Santo. A importância de ser cheio do Espírito Santo vai além, muitas vezes, do que nós pensamos. Vai além de falar em línguas estranhas, como falaram aqui em Atos capítulo 2. Vai além de fluir nos dons e profetizar. Estar cheio do Espírito Santo tem muito a ver com nós nos parecermos com Cristo, porque nós precisamos nos parecer com Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Preste bem atenção nisso. Nós temos um modelo, temos um referencial, e é Jesus, e nós precisamos nos parecer com Ele. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de reagir. E quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele muda o nosso comportamento. O Espírito Santo, e estar cheio do Espírito Santo, é isso. E isso é um processo. É um processo que começa e nunca termina. Porque sempre nós podemos estar mais cheios do Espírito Santo. Sempre vai ter espaço para que nós estejamos mais cheios do Espírito Santo. E por quê? Porque se eu começar a transbordar do Espírito Santo, eu posso transbordar sobre vidas. E vidas serão alcançadas. E vidas serão abençoadas se eu estiver cheio do Espírito Santo. E como nós sabemos, por que eu devo estar cheio do Espírito Santo? Qual que é o propósito de eu ser ou estar cheio do Espírito Santo? É para que eu possa realmente transbordar e fluir sobre outras vidas. Através da pregação, através do louvor, através da palavra, do ensino da palavra, de uma oração, dos dons espirituais. Então eu preciso estar cheio para fluir sobre a vida dos outros. Quando Deus nos enche do Espírito Santo, nós começamos a entender que nós precisamos, de fato, entregar o controle das nossas vidas ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que governar a minha vida. Ele tem que dirigir a minha história. Ele tem que governar a minha casa. Ele tem que ter liberdade de agir na minha casa. O Espírito Santo tem que controlar a minha vida. Eu preciso entrar aqui, se eu estou cheio do Espírito Santo, e adorar. E o Espírito Santo me enche para que o meu culto seja melhor do que já foi numa outra oportunidade. Porque a Bíblia diz, em João capítulo 4, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, para eu ser um verdadeiro adorador, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para adorar a Deus em espírito. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo para que eu possa ministrar sobre os outros, cheio do Espírito Santo, para que eu possa oferecer aquilo que eu tenho. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Então o estar cheio do Espírito Santo serve para isso. E eu quero dizer uma coisa: o nosso relacionamento com o Espírito Santo precisa melhorar, e melhorar muito. O meu e o seu relacionamento com o Espírito Santo precisa melhorar. Tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro,
tem que ser intenso, tem que ser diário, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida espiritual em crescimento, para que nós possamos chegar à plenitude do Espírito Santo. E isso eu chego buscando o Espírito Santo, buscando estar cheio do Espírito Santo, buscando mergulhar no Espírito Santo, buscando cada dia mais o Espírito Santo. É uma busca diária, contínua, profunda, de todos os dias e intensa, porque Ele precisa mudar a minha vida, Ele precisa mudar o meu ser, Ele precisa mudar a minha maneira de falar. E para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. A minha adoração, o meu culto, a minha maneira de amar, como eu resolvo os problemas, como eu reajo diante dos problemas, depende muito se eu estou cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver isso dentro da palavra. E depois de tudo isso, de haver e acontecer mudanças significativas no nosso comportamento, na nossa conduta, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso reagir às circunstâncias, no nosso agir, depois de tudo isso, nós podemos fluir nos dons do Espírito Santo. Aliás, nós devemos fluir nos dons do Espírito, porque a igreja precisa dos dons do Espírito Santo. Sem os dons a igreja fica incompleta. Sem os dons a igreja fica faltando uma parte, porque é os dons que exorta, edifica e consola a igreja. Então nós precisamos fluir nos dons. Precisamos também fluir no profético, porque a igreja necessita, porque às vezes nós estamos pregando a palavra aqui, mas Deus quer falar contigo de maneira específica e especial. Então Deus vai usar alguém que tem dons do Espírito Santo para falar com a tua vida de maneira específica, de maneira especial, de maneira personalizada, porque é assim que Deus faz. E para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo. É só o pastor? Não. É só a liderança? Não. São só os músicos? Não. Somos todos nós. Todos nós temos que ter essa busca diária, incessante, profunda, intensa, para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus te convida hoje para você também ser um instrumento nas mãos dele. Deus te chama hoje para você também ser um vaso nas mãos do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele possa usar a sua vida, se você estiver cheio do Espírito Santo. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com uma história, onde Ananias e Safira, um casal, vendeu uma propriedade, e na hora de depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles mentiram em relação à quantidade do dinheiro que ia ofertar. E aí Pedro diz o seguinte: a propriedade não era de vocês, a terra não era sua, vocês poderiam doar ou não doar, porque ninguém é obrigado a doar, mas vocês disseram que venderam a propriedade por um valor, e venderam por outro e reteram o dinheiro que era do Senhor. E Pedro, cheio do Espírito Santo, teve o discernimento de Espírito, dizendo: vocês mentiram ao Espírito Santo. Mas as pessoas estavam falando com Pedro, não estavam falando com o Espírito Santo. Mas quando eles mentem, eles mentiram, não foi só a Pedro, foi ao Espírito Santo, porque a promessa deles, do dinheiro que eles iam dar, era um dinheiro para o reino de Deus, não era para Pedro. Pedro não ia receber nada, o dinheiro não era para Pedro, o dinheiro era para o reino de Deus. E ninguém pediu nada. Eles falaram que ia dar, que ia fazer uma doação, vendeu propriedade e reteram parte do dinheiro que era para Deus em suas mãos. E aí Pedro diz: porque vocês mentiram ao Espírito Santo. E aí eles caem mortos. Ananias morre primeiro aos pés de Pedro. Os homens pegaram o corpo de Ananias, levaram para fora para sepultar o corpo de Ananias. Depois de alguns instantes, chega Safira, a esposa de Ananias, sem saber o que havia acontecido com Ananias. E Pedro faz a mesma pergunta: vocês venderam a propriedade? Sim, vendemos. Qual o valor? E ela também mente sobre o valor a Pedro. E Pedro diz a ela: está vendo aqueles homens na porta? Ela disse: sim, aqueles homens acabaram de levar o seu marido
porque ele mentiu ao Espírito Santo. Agora o que aconteceu a ele, vai acontecer a você. E ela cai morta aos pés do apóstolo Pedro. Queridos, isso é um dom, chamado dom de discernimento de espíritos. Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, começou a buscar a Deus e recebeu dons espirituais. E esse dom de discernir espírito é quando a pessoa discerne se a pessoa tem espírito de Deus, se é um espírito humano falando ou se é um espírito diabólico falando. E uma das frases fortes que Pedro diz é a seguinte: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Que o nosso coração e a nossa alma estejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no versículo 12 do capítulo 5 de Atos, que os apóstolos operavam milagres e sinais, prodígios e sinais, através da vida dos apóstolos. Deus operava na vida dos apóstolos sinais e prodígios. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Simples. Eles estavam buscando a Deus por dons espirituais, para operar sinais, prodígios e maravilhas. Deixa eu dizer uma coisa: há 9 dons do Espírito diante de Deus que serve para nós. Há 9 dons espirituais preparados para nós, disponíveis para nós, prontos para nós. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Quantos aqui, nas suas orações, pedem por dons espirituais? Levanta a sua mão aí. Levanta bem a mão, levanta bem assim, estendida. Você que está aqui na frente, olhe para trás. Você que está no meio, olhe para trás. Vai ver quantas pessoas estão pedindo os dons do Espírito Santo. Dá para ter uma noção? Nós todos nós, temos que buscar os dons do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que ele distribui a cada um como ele quer. Mas no capítulo 14 a Bíblia diz nós buscar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 14. Então o que cabe a nós? É buscar com zelo os melhores dons. O que compete ao Espírito Santo? Distribuir conforme ele deseja, conforme ele quer, conforme a vontade. Mas o que cabe a nós? É buscar os dons. Quantos vão se esforçar para, ao dobrar os seus joelhos, buscar os dons espirituais? Levanta bem a sua mão para eu ver se você vai dobrar os seus joelhos e vai começar a se esforçar para buscar os dons do Espírito Santo. Estão à nossa disposição, irmãos. Não tem valor, não tem preço, é só buscar. É só buscar, que Deus está pronto para te conceder dons. A mim e a vocês. Pedro, cheio do Espírito Santo, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começavam a operar sinais e prodígios. Diz o capítulo 5, no versículo 12. Por quê? Oravam, jejuavam, consagravam, buscavam a Deus, buscavam os dons. Nós precisamos ter essa prática de busca dos dons espirituais. Isso tem que ser uma coisa diária nas nossas vidas. Tem que ser um comportamento corriqueiro nas nossas vidas. Tem que ser algo cotidiano nas nossas orações. Buscar os dons do Espírito Santo. Porque isso vai fazer diferença no meio da igreja. E isso, vou repetir, vai fazer diferença no meio da igreja. Vai fazer diferença na vida dos membros da igreja e nos membros da tua família. Porque quando você recebe os dons espirituais, vou dizer algo para ti, olha bem para mim. Esses dons não é para você usar para si mesmo. Como que você usa o dom para você mesmo? Os dons do Espírito Santo, Deus me dá, mas eu não posso usar ele para mim. Eu só tenho e só posso usar e servir ele para os outros. Eu não posso usar o dom de profecia para mim, que eu não posso profetizar para mim mesmo. Eu posso e vou profetizar para os outros. Quando eu recebo o dom de cura, muitas vezes eu posso até orar e Deus me curar, mas geralmente, normalmente, é para orar e curar a vida dos outros. Então que você entenda isso, ponha isso na mente. Às vezes nós perguntamos, e às vezes nós comentamos assim: por que não tem milagres na igreja? Por que não há curas na igreja? Por que o paralítico não anda? O coxo não se levanta? O surdo não passa a ouvir? O cego não passa a ver? Porque às vezes o dom que está faltando está sob a tua tutela. Era para você estar buscando esse dom, e você às vezes não busca. E esse dom que está faltando às vezes depende de você. E Deus está esperando que você se movimente, que você busque, que você vá intensamente buscar os dons do Espírito Santo, para você possa contribuir com
cooperar e colaborar com o reino de Deus e com a igreja. Quem entendeu, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos reuniram todos os discípulos em Jerusalém e disseram assim para os discípulos: não é razoável que nós deixemos a oração e o ministério da palavra para atender às mesas. Estava tendo uma negligência com as mulheres de fala grega. Eles estavam atendendo só as mulheres de fala judaica, as viúvas, os órfãos, mas não estavam atendendo os de fala grega. Estavam fazendo alguma segregação, uma separação de pessoas, que não pode ser feito. Os apóstolos disseram: não é razoável que nós deixemos a oração e o ministério da palavra para servir as mesas. Então ele diz: separe entre vocês 7 homens. Quantos homens? Quantos homens? 7 homens. E aí vem o que o texto vai dizer: os requisitos para atender esse chamado para ser diácono, que é para ser um servidor, porque diácono significa servidor, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eram 3 requisitos para se separar um diácono: boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Eles se reuniram, chamaram, escolheram alguns. Entre eles estava Filipe e Estevão. Guarde bem esses 2 nomes. Entre os 7 estava Filipe e Estevão. E por que Deus orientou que fossem chamadas essas pessoas com boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para servir as mesas? A primeira pergunta é: quais mesas eram essas? Quem quer saber quais mesas eram essas? Levanta a sua mão que eu vou dizer quais mesas eram. A primeira mesa, a mesa de Cristo. A segunda mesa, a mesa da igreja. A terceira mesa, a mesa do pastor. Eram as mesas que eram para ser servidas. Eu vou repetir: a primeira mesa é a mesa de Cristo. A segunda mesa, a mesa da igreja. A terceira mesa, a mesa do pastor. Era para servir essas mesas. Mas tem que ter boa reputação? Sim. Porque quem vai lidar com pessoas tem que ter boa reputação. Quem vai ministrar na vida de pessoas tem que ter boa reputação. Quem vai ministrar aqui em cima no louvor tem que ter boa reputação. Quem vai atender na portaria tem que ter boa reputação. Quem está liderando célula tem que ter boa reputação. Mas também tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo serve as mesas com amor, serve as mesas com prazer, serve as mesas com desejo, com prazer, com vontade, com zelo, com esmero. Por quê? E com amor, porque está cheio do Espírito Santo. Só estando cheio do Espírito Santo para servir as mesas com amor. Só estando cheio do Espírito Santo para servir a mesa com graça, com desejo, com vontade e com excelência. Porque quem está cheio do Espírito Santo não faz as coisas por fazer. Não faz de qualquer jeito. Não faz de qualquer modo. Não faz de qualquer maneira. Faz sempre com amor, por prazer e com excelência. É assim que nós temos que servir as mesas. Aleluia. Glória a Deus. Só estando cheio do Espírito Santo para fazer isso. Às vezes você vai transmitir aquela pessoa como diácono, como um voluntário. Você vai visitar pessoas. Eles visitavam órfãos, viúvas, eles socorriam. Esse era o trabalho do diácono. Serviam Santa Ceia, oravam pelos enfermos, oravam pelos doentes. Então tem que ter boa reputação, tem que estar cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque para servir as mesas, jamais Deus aceita qualquer um, a qualquer hora ou de qualquer jeito. Então, uma coisa: se lá na tua empresa você quer que as pessoas façam o melhor, dê o melhor, vistam a camisa, façam um serviço com excelência, você imagina o que Deus espera de nós.
Quem está comigo, levante a sua mão aí. Quem quer servir com amor, levante a sua mão, segura a sua mão. Quem quer servir com prazer, levante a sua mão, segura a sua mão, sustenta a sua mão. Quem quer servir com alegria, levante a sua mão. Quem quer servir com excelência, para isso, tenha boa reputação e esteja cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sem o Espírito Santo nós conseguimos fazer nada direito. É o Espírito Santo que nos capacita a amar o próximo. É o Espírito Santo que nos ensina a fazer algo com excelência. É o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que nos dá o dote. É Ele que nos habilita. É Ele que nos leva. É Ele que nos conduz a fazer algo com amor. É o Espírito Santo. Só estando cheio nós conseguimos servir a mesa de Cristo com prazer, com amor e com alegria. A mesa da igreja que tem que ser servida com amor, prazer, alegria e com excelência. E a mesa do pastor, que Deus nos dê a condição de olharmos para nós, julgarmos a nós mesmos e sabermos se nós temos ou não boa reputação, e que nós sejamos, estejamos e buscamos ser cheios do Espírito Santo para servir as mesas, no nome de Jesus. Glória a Deus. No capítulo 7, que é um capítulo maravilhoso, de Atos dos Apóstolos, desde o primeiro versículo até o fim do texto, é um discurso de Estevão. Na sua casa depois você pega Atos 7 e leia. É Estevão fazendo um discurso, e Estevão era um dos 7 diáconos. Ele começa a pregar. Ele está diante do Sinédrio, e o Sinédrio está julgando Estevão, e está acusando falsamente e injustamente de algo que ele não fez. Para quê? Para prendê-lo e depois matar Estevão. Estevão começa a falar de como Deus levantou Abraão e chamou Abraão lá em um dos caldeus. Ele estava no meio de um povo que era idólatra, seu pai era idólatra, e Deus chamou Abraão. Depois Deus de Abraão deu Isaac, e Isaac é Jacó, que trocou o nome para Israel, aleluia. Quando teve aquele embate com o anjo, Israel ficou e foi para o Egito. José, o seu filho, abençoou os seus irmãos, e foram com ele mais de 70 pessoas para o Egito. Lá ficaram muito tempo, se multiplicaram, virou uma nação dentro do Egito. E depois de 430 anos, Moisés liberta esse povo, e Estevão está falando, e depois de Moisés, que Moisés morre, Josué, que era o servo de Moisés, assume liderança e conduz o povo à terra prometida. Josué falece, mas levanta-se os juízes, e os juízes julgam o povo, levam o povo a Deus. E depois dos juízes começa a aparecer o último juiz, que foram 14 juízes. O último juiz é Samuel, e Samuel era juiz, era profeta e sacerdote. Era um grande homem de Deus. Deus o chamou na casa de Eli. Depois de Samuel nós vemos que começam a surgir os profetas: Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, a chegar até o dia que Estevão estava falando. Quando Estevão está pregando essa mensagem, sabe o que Estevão diz para os membros do Sinédrio? Você sabe o que Estevão diz para os sacerdotes e sumos sacerdotes? Diz o seguinte: assim como fizeram os teus antepassados, que mataram os profetas, vocês mataram o Senhor Jesus na cruz. A Bíblia vai dizer em Atos 7 que eles começaram a ranger os dentes de ódio e de raiva de Estevão, enquanto Estevão estava pregando essa palavra e essa verdade. Confrontou os sacerdotes, confrontou os membros do Sinédrio, e eles não aguentaram ouvir a verdade. Irmãos, olhe bem para cá, porque agora, direcionado pelo Espírito Santo, algo que não está aqui, eu quero dizer algo para a igreja nesta noite. Toma isso como uma parte profética para a sua vida, que nós nunca tenhamos raiva ou ódio da verdade, porque a verdade dita quando o Espírito Santo manda dizer, nós só temos que abaixar nossa cabeça, abrir nossos ouvidos e obedecer à voz do Espírito Santo, aleluia. Porque a verdade, quando é dita com respeito, a verdade, quando é dita com educação, a verdade, quando é dita com ética, ela tem que ter o seu efeito, porque nós somos da verdade, pela verdade, para a verdade, aleluia. Porque
mentira não pode prevalecer, porque sempre a verdade vai prevalecer sobre a mentira. Então que nós tenhamos os ouvidos aguçados para ouvir a verdade, mesmo que às vezes a verdade doa em nosso ser, mexa conosco, nos inquiete, que a verdade seja dita através da pregação da palavra de Deus. E enquanto ele pregava, eles rangiam os dentes de ódio e raiva de Estevão. E quando o Estevão acabou de pregar, eles condenaram Estevão e começaram a apedrejar Estevão. Eu quero ler com vocês aqui Atos 7:55, que diz assim, mas Atos 7:55, leia comigo. Eu não sei se pode projetar aqui, Atos 7:55, aleluia. Além das minhas palavras, você tem que conferir com as Escrituras. Você ouve o que eu estou dizendo e compare com as Escrituras. Atos 7:55 diz assim, mas Estevão, quem? Cheio do Espírito Santo. Como? Eu não entendi. Aleluia, aleluia. Isso aqui é importante. Glória a Deus. Fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Aleluia. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Oh, aleluia. Versículo 59. E enquanto, preste bem atenção nisso, versículo 59, presta bem atenção nisso, versículo 59, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Preste bem atenção, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orava, aleluia. Versículo 60, então ajoelhou-se, oh, aleluia, e gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado, aleluia. E depois de ter dito isso, morreu. Isso é forte, irmãos. Isso é forte e é poderoso. Enquanto o apedrejavam, ele orava. Eu não sei se eu ia orar enquanto estivesse me apedrejando. Talvez eu estivesse xingando, talvez murmurando, talvez reclamando, talvez lamentando. Mas enquanto o apedrejavam, ele orava a Deus. Você entende o que é isso? Isso é estar cheio do Espírito Santo. E mais do que isso, mais forte que isso, mais poderoso do que isso, é o 60. Que enquanto os seus algozes, seus inimigos, os assassinos o apedrejavam, ele ajoelhou-se e disse, Pai, não os condene por este pecado que eles estão cometendo agora, que é me matar a pedrada. Ele conseguiu falar algo parecido com o que Jesus falou na cruz do Calvário. Quando eles estavam atravessando Jesus e pregando Jesus na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Estevão repetiu, ou falou quase as mesmas palavras, estando de joelhos, sendo apedrejado. Ele disse, Pai, não os condene. Ele está pedindo misericórdia. Ele está perdoando quem está o matando, quem está o assassinando. Ele está tendo perdão, ele está perdoando quem está lhe ferindo, lhe machucando, lhe ofendendo e lhe matando. Para perdoar pessoa que está te matando, só estando cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Quem concorda comigo, levanta a sua mão. Eu não tenho certeza em lhe afirmar, se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai perdoar quem está lhe agredindo, lhe matando, lhe ofendendo e lhe ferindo. Não vai.
só estando cheio do Espírito Santo para perdoar os seus inimigos, os seus algozes, as pessoas tacando pedra, ele todo machucado, e ele ora para o Pai e diz: perdoa. Perdoa. Eu quero que você, que está aqui nesta noite, olhe para a sua vida agora e pense quem te feriu, quem te magoou, quem te ofendeu e que você ainda não perdoou. Amém? Você entendeu o que eu disse? Se você tiver o contato dessa pessoa no seu WhatsApp, você vai pegar o seu WhatsApp agora. Eu permito que você pegue o seu celular agora. E você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Não para pedir perdão agora, eu quero conversar contigo, pois eu preciso falar algo para ti, eu te pedi perdão pessoalmente. Se você tem alguém que te magoou, que te ofendeu e que você tem contato, você vai pegar o seu WhatsApp agora e vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Quem está me ouvindo, levanta a mão, por favor, aí. Pastor, mas quem me ofendeu, me agrediu, me provocou, me perseguiu, não está aqui. Então você vai vir aqui à frente. Quem tem problema com seus pais e com as suas mães, que não consegue perdoar o seu pai ou a sua mãe, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida para que você possa perdoar seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, alguém que você não conseguiu perdoar. Eu não sei quem é. Você sabe, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Não, eu sei que tem mais de uma pessoa. Tem mais de uma pessoa. Você que não conseguiu perdoar alguém, sai do seu lugar no nome de Jesus. E vem aqui, que eu quero orar para a sua vida. Às vezes é um amigo, às vezes é uma amiga, às vezes é um tio, uma tia. Você que não conseguiu perdoar, e você que sabe que está faltando o perdão da sua vida, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Eu sei que não são só duas pessoas, irmãos, eu sei que não são, porque tem pessoas que precisam liberar perdão. Você precisa liberar perdão no nome de Jesus. Vem aqui à frente, por favor. Coragem. Coragem. Quem precisa perdoar alguém, vem aqui à frente no nome de Jesus. Pastor, eu não preciso perdoar, mas eu tenho que liberar perdão, porque alguém me pediu perdão e eu não liberei perdão. Eu não consegui perdoar. Vem aqui à frente também no nome do Senhor, nós vamos orar pela sua vida. No nome de Jesus. Pastor, eu ainda não pedi perdão, mas preciso pedir perdão. Vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. No nome de Jesus. A mensagem não acabou ainda não, irmãos. Eu só abri esse trecho para que nós possamos pedir perdão uns para os outros. Eu vou pedir para que as pessoas, para que os intercessores coloquem as mãos sobre essas pessoas aqui. No nome de Jesus. Se possa colocar as mãos, os intercessores, quem é intercessor, coloque a mão sobre essas pessoas, no nome de Jesus. Onde estão as mulheres para orar pelas mulheres? Eu tenho certeza que você ou precisa pedir perdão ou precisa liberar o perdão para alguém. Fique de pé onde você está. Levante sobre seus pés, fique de pé. Solta no nível um nível muito alto de comunhão com o Espírito Santo, para admitir que você precisa pedir perdão ou liberar perdão para alguém. Sem isso a sua vida espiritual não destrava. Sem isso a vida espiritual está bloqueada. Por quê? Porque falta de perdão, falta de misericórdia trava as nossas vidas espirituais. Só depois que você libera o perdão é que você consegue ter.
Eu quero que venha aqui à frente também aquelas pessoas que nessa semana acabou ofendendo alguém com palavras. E aí, pode ser seu esposo, sua esposa, você que algumas vezes tem brigado em casa, tem ofendido, às vezes passa do limite com a sua esposa ou com seu esposo, ou com seus filhos. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida também. Você que nessa semana acabou se perdendo e acabou falando demais e ofendeu alguém, vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Hoje é noite de conserto. Você que foi agressivo ou agressiva com alguém nessa semana, ou na semana passada, ou nesse mês, não sei. Você ofendeu, agrediu alguém com palavras, passou do ponto, passou do limite. Vem aqui à frente, no nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Irmãos, se você não admitir isso, não tem como Deus te tratar. Como Deus trata de alguém que não admite o erro que cometeu? Vem aqui na frente, no nome de Jesus. Agora vem aqui na frente, você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente no nome de Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente.